Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente, que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. Muito emocionada com essa entrevista, precisei respirar fundo hoje para começar, porque quem está aqui comigo hoje é uma pessoa que a gente vem tentando marcar esse momento há muito tempo e que eu queria muito trazer para o front, que é a Lu Catoni, Luciana Catoni, querida. Ela está aqui comigo, eu não sei se a câmera do Antônio já está pegando a Lu, mas antes dele pegar a Lu, se já pegou, já foi a surpresa. Eu queria apresentá-la do jeito que eu a leio, né, que eu a recebo aqui com o meu coração aberto. Algumas histórias, elas não começam quando a gente nasce. Elas começam no ventre, nas escolhas das mulheres que vieram antes, nos caminhos que já estavam sendo abertos, mesmo sem a gente saber. A Luciana carrega uma dessas histórias. Uma vida atravessada por cuidado, por movimento, por rupturas e pela coragem de olhar para o que é real, mesmo quando o real não é bonito, nem leve, nem idealizado. Ela transformou experiências íntimas da maternidade, da dor, da reconstrução, em algo coletivo, em voz, em espaço, em impacto, em ação. Porque talvez o que ela faça hoje não seja só falar sobre maternidade nas empresas, projeto lindo e cheio de esperança e propósito que ela carrega há anos, mas lembrar o mundo de algo essencial que a gente foi esquecendo no caminho, que cuidado não é fraqueza, é estrutura. E mundo melhor, só mexendo na raiz. Publicitária, apaixonada pela vida, transforma desafios em oportunidades real oficial. É mestra em design estratégico, com a sua pesquisa com foco em parentalidade. É cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas e do Pacto pela Parentalidade. É mãe do Henrique, esposa do Elmar, filha da Consolação e do Sávio. Eu precisei ler aqui porque eu não tenho memória mais para as coisas, tá? Então eu trabalho até porque às vezes também me emociono, também é difícil para mim falar de quem eu gosto e admiro, então eu preciso às vezes de roteiro, né? Tenho precisado. E Lu, assim, seja bem-vinda, minha amiga. Posso te chamar assim, né? Já é de tempo. Eu queria começar te perguntando, em meio a tudo que tu já viveu, e antes de qualquer nome, né? De qualquer referência que tu tenha nos teus projetos, quem é a Luciana que te habita hoje? Nossa, em primeiro lugar eu queria te agradecer, Ju, e que linda essa introdução, me senti muito acolhida, muito bem-vinda, muito obrigada pelo seu cuidado, pelo seu carinho e pela sua autenticidade, porque eu sempre te admirei por você ser quem você é, né? São poucas as pessoas na vida que a gente encontra que realmente são aquilo que são, então eu tô muito feliz de estar aqui e muito agradecida. Ai, Lu, não faz assim. Não faz assim. No começo, que daí o negócio Aí qual que foi a pergunta? Qual a Luciana que te habita hoje, independente, porque são tantas coisas, Lu, que tu fizeste.
Eu acho que todo mundo que acompanha o podcast sabe que eu começo esse contato depois do convite com um questionário para saber um pouco mais de vocês e para que eu possa fazer um roteiro que não perca o que vocês têm de melhor, para que a gente possa entregar isso para as pessoas conhecerem vocês com mais profundidade. E quando eu li as tuas coisas, é tanta coisa, né? A gente se dá conta quando conhece melhor as pessoas de que é muita vida dentro de uma vida. Há muita vida, a gente não acessa a vida das pessoas nesse nível de entender o quanto tem vida dentro de um ser humano, né? De um ser humano como nós, de quase 50 anos, né? Tem muita vida, né? E tu tens tantos nomes na tua história, porque foram tantos projetos, foram tantas coparticipações, foram tantas formações, né, no teu caminho. A gente vai entrar aqui, mas teve a tua vivência em São Paulo com a tua tia, né, que é doutora, que imagino a troca, né? Fico imaginando todas as trocas das passagens que tu tiveste. Tu foste uma pessoa presente com os teus projetos numa mídia importante, né, nacional, porque foi reconhecido pela entrega que já teve, pelo propósito que carrega. Então são tantas coisas que eu me pergunto, a Lu que habita aí hoje, a Lu que habita além de tanto, porque a gente sabe que os acontecimentos da vida eles vão nos deixando sozinhas. Sim. Na gente, né? Apesar de todos os nomes, né, de todas as... Essa é uma pergunta muito difícil, né? Quem é a Luciana que habita em mim hoje? Eu acho que a Luciana que habita em mim hoje, ela é uma soma de todas as Lucianas que nasceram antes, que vieram antes, com os desafios, né? Eu acho que a gente está sempre em reconstrução, mas eu acho muito importante a gente reconhecer o nosso eu de antes, a velha Luciana, que foi muito importante para que eu chegasse até aqui. Porque muitas vezes a gente olha para o nosso eu do passado e fala, não, essa é a velha Luciana, não quero mais pensar assim, não, mas espera aí, a velha Luciana foi importante para a nova Luciana que chegou. Então, a Luciana que habita aqui hoje é uma soma de todas as Lucianas que vieram e de muitas mulheres que vieram antes de mim. Eu acho que a gente carrega também a nossa ancestralidade. Então, eu tenho muito vivo isso dentro de mim. E a nova Luciana é uma Luciana que quer ser cada vez mais simples, autêntica e valorizando o que de fato existe dentro, sabe? Então é a Luciana que olha para dentro e não condenando as outras que passaram, mas entendendo que tudo foi necessário para que eu chegasse aqui hoje. Então acho que é isso, Ai, Ju. que linda, É uma que pergunta linda. difícil assim. É que essa, eu acho que eu tinha aqui tenho na minha relação aqui a questão do acontecimento tua gravidez, da gravidez da tua mãe, né, do teu nascimento, que já veio numa situação que fala muito sobre a tua vida hoje. E eu queria, até para contextualizar as pessoas que estão assistindo, me fala um pouco do teu trabalho de maternidade nas empresas, para que as pessoas entendam a tua história no ventre da tua mãe e onde tu chegou. Da onde que vem isso? Porque eu acho que isso tem um canal super importante para a gente entender. Maravilhoso. Então, eu sou a Luciana Catoni, eu sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas. E a nossa consultoria nasceu em 2017. E o nosso propósito, eu sou sócia da Suzana, e a gente criou essa consultoria a partir de um sonho grande. O sonho de que a maternidade fosse valorizada no ambiente de trabalho. É a gente mudar o mindset, olhar a maternidade não como um obstáculo de carreira, mas olhar a maternidade como impulso. Por quê? Porque a partir do momento que a gente cuida de uma outra pessoa, a gente desenvolve várias habilidades que a gente pode levar isso também para o trabalho. Então, quando a gente cuida de um filho, a gente está lidando com complexidade, a gente está lidando com gestão de crise, com empatia, com comunicação, com leitura de cenário, de contexto, com coisas complexas. E isso é muito bem-vindo no trabalho. Sim, gestão de tempo, financeira, meu Deus, de afetos. Gestão de crise, comunicação oratória, a gente ser mais assertiva, a gente ser produtiva, a gente saber quais as brigas valem a pena, né? A gente brigar. Então, assim, tudo isso, todos os aprendizados da maternidade e também da paternidade, isso nos agrega enquanto profissional. Que mercado que não quer um profissional em gestão de crise? Habilidades do LinkedIn mais requisitadas. Gestão de crise, lidar com complexidade, comunicação, inovação. Tudo isso são habilidades que a maternidade faz a gente desenvolver. Então, a gente leva para o mercado essa mensagem e a gente tem mudado o mindset das empresas. Mas conta um pouquinho que tu não vem daí, né? Exatamente. É que tu vem do ninho.
do ninho corporativo, Do né? ninho Tu corporativo. vem na verdade, do ambiente não lapidado. Acho que isso é Exatamente. importante como referência, assim, né? Isso, eu sou publicitária, eu trabalhei a minha vida inteira em agências, eu sou mineira e eu vim morar no Rio Grande do Sul para trabalhar na Gerdau. Então eu trabalhei na Gerdau, ambiente corporativo, depois eu saí da Gerdau, pedi demissão da Gerdau, fui para a agência de publicidade, tive meu filho num contexto de agência em que pouca gente tinha filho na época. E a partir do momento meu filho fez 1 aninho, teve um acontecimento bem triste na minha vida, que eu perdi uma priminha de 2 anos. E esse acontecimento me fez questionar, falei assim: "Gente, o Henrique nasceu, eu não fico com o Henrique, quem fica com o Henrique são os professores da creche, a minha família não é daqui, do meu marido também não, então a gente não tem muita rede de apoio", não tinha na época. E eu ficava sempre me perguntando isso: "Não, eu não tô acompanhando meu filho crescer, não tô vendo as coisas acontecerem". E aí minha priminha faleceu, eu fiz assim: "Gente", voltei do velório e pedi demissão. E eu achei que eu estava fazendo isso pelo Henrique, mas hoje eu tenho plena convicção que eu estava fazendo isso por mim, porque eu precisava me sentir mãe. E a partir dessa decisão, eu continuei trabalhando meio horário, porque eu também trabalho, para mim é uma coisa que me abastece. Então eu acho que, né, nós temos que olhar o que nos abastece também. Eu fiquei meio horário pegando projetos como freela e no outro meio horário eu ficava com o Henrique. E nessa de pegar a freela, eu falei assim: "Gente, eu vou fazer um projeto no Facebook, despretensioso", na época no Facebook, em 2012, criei uma página no Facebook que era Real Maternidade, para falar sobre a vida real das mães, porque era tudo muito glamourizado, "Ai, a maternidade glamurosa", e na verdade não é assim, é vida real. E não é porque é vida real que deixa de ter graça, né, vamos mostrar que a vida real também é bacana. Então eu criei o Real Maternidade em 2012 com esse objetivo de levar leveza e alegria para as mães, e esse projeto, de repente, conquistou 200.000 seguidores. E eu falei assim: "Gente, eu acho que esse meu plano B pode virar o meu plano A". E a partir do projeto Real Maternidade, eu fui convidada para participar de uma pesquisa internacional que investigava a relação entre maternidade e carreira. E eu fui uma das mulheres entrevistadas. E essa pesquisa fala justamente sobre isso, que as habilidades que a gente desenvolve podem nos potencializar enquanto profissionais. Então, a partir do resultado dessa pesquisa, foi uma pesquisadora que mora em Los Angeles e ela é brasileira, Matina Moreira. Eu falei: "Matina, que maravilhoso isso, deixa eu passar isso para frente, como é que eu faço?" Ela falou: "Luciana, eu lancei a pesquisa. Agora você faz o que você quiser com ela". Aí traduzi a pesquisa para o português e essa pesquisa foi o input para a gente criar, junto com a Suzana, que é a minha sócia, que vem do mundo de RH, para criar a consultoria maternidade nas empresas. E tanto eu quanto a Suzana, a gente veio do universo corporativo com essa bagagem, a gente sentiu na pele, né, as questões do universo corporativo em relação à mulher, em relação às mães, e a gente criou a consultoria maternidade nas empresas justamente para mudar esse mindset, porque no final das contas, Ju, não existe vida pessoal e vida profissional. A gente não tem 2 vidas. A vida é uma só. O que acontece comigo no meu âmbito pessoal, isso vai impactar no meu trabalho. E isso só tem ganho, né? Só tem ganho. Essa integralidade das Claro, coisas. e do mesmo modo o contrário, o que acontece no trabalho também impacta o meu pessoal. Então a gente mostra que nós somos seres integrais. Então, se o meu trabalho aceita com bons olhos a questão da minha família, é maravilhoso, porque assim, nós somos seres integrais, todo mundo tem seus sonhos, suas famílias, seus hobbies, e isso tem que estar convivendo harmonicamente, né? Eu não viro achar dentro da empresa, virei outra pessoa. Não. Então a gente vai mostrar essa inteireza do ser humano. Então é muito bacana que as empresas estão começando a ter esse olhar, essa mudança de mindset, e elas não fazem isso não é porque elas são boazinhas, que isso é o correto a ser feito, porque isso traz resultado de negócio. Porque a partir do momento que eu acolho a parentalidade dos meus times, eu tenho maior engajamento, eu tenho mais resultado de negócio, eu tenho mais inovação, e isso se reflete nos números da empresa. Lu, isso é muito disruptivo, tá? Porque eu fui mãe na mesma época que isso aconteceu na tua vida, né? A gente tem a mesma idade, então a gente vivenciou isso, vivenciou o mercado corporativo e a naturalidade com que uma mãe dentro do mercado corporativo se distanciava do trabalho quando maternava.
isso virou uma coisa naturalizada, né? Então a gente já sabia que naturalmente isso acontecia, que as pessoas iam se, né, diminuindo, que como é que é o acesso ao trabalho, que as chefias faziam piadas com relação à funcionária mulher, porque a funcionária estava em idade enfim, de gerar, né, de gestação. Então, a gente veio desse mundo. Isso foi disruptivo da tua parte, não só fazer, mas eu quero ir um pouquinho antes, em pensar sobre isso. E eu quero entender da onde que isso surge em ti, da onde que isso vem. Eu sei que tem questões familiares, mulheres fortes na tua família, mas da onde isso vem para que tu questionasse em algum momento, olhasse e dissesse, não, gente, vamos mudar isso aqui não... Porque a maior parte de nós surfou a onda que existia. E é o que a maior parte das pessoas fazem, né? A gente faz o que a gente pode. Alguns conseguem enxergar uma coisa melhor num determinado ambiente, outros no outro, mas tu entendeu muito isso de uma forma muito clara no ambiente corporativo e feminino, materno. Da onde que tu entende que vem? Eu não tinha parado para pensar muito sobre isso. Eu pensei sobre isso em sessões de terapia há uns anos atrás, que eu falei assim, gente, como assim, né? De onde veio isso? E aí eu descobri que veio uma história muito relacionada. Eu achava que era muito relacionada ao meu filho. Que eu me tornei mãe, vou fazer isso e tal. Mas veio antes. Veio da minha mãe, veio da minha avó. Eu cresci numa família que era muito natural as mulheres trabalharem. Minha avó ela foi diretora de escola, cidadã honorária em Belo Horizonte, tinha uma voz potente. A minha mãe, dentista, sempre estimulou que a gente trabalhasse, que a gente tivesse a nossa independência. Mas aí, quando a minha mãe estava grávida de mim, ela passou num concurso do Estado, dentista do Estado, e ela tomou posse no dia 11 de julho. Eu estava previsto, o meu nascimento previsto para setembro. Só que no dia 12 de julho, um dia depois da posse da minha mãe, eu nasci prematura. E a partir do meu nascimento, todas as mulheres que estavam grávidas, que passaram no concurso, elas não puderam assumir. Elas tinham que fazer a licença e depois da licença elas assumiriam. Então, assim, eu vi que desde o momento que eu estava no Já ventre da gerou minha movimento. mãe, já tinha esse desconforto, né? Porque, assim, imagina o que a minha mãe passou na época. Então, vem muito antes e a gente vai pensando, né? A minha terapeuta que sempre fala, por trás de toda dor tem um dom. E eu acho que realmente é isso, né? É a gente viver na pele. Às vezes a gente nem se dá conta do que a gente está vivendo, mas a gente traz isso. A minha mãe era uma mulher muito culpada. Ela deixava a gente, tinha uma pessoa que cuidava da gente, e eu via que ela lidava com o trabalho, e assim, eu não entendia muito bem, né, o que passava na cabeça dela. Eu era criança, mas hoje eu vejo que ela tinha as suas culpas também. Então eu falo que hoje eu trabalho não só por mim, eu trabalho por muitas mulheres, eu falo que é o coletivo, porque eu vejo tantas mulheres que sofrem, que se sentem tão culpadas, e tantas mulheres que carregam sozinha a questão do cuidado, né? Que infelizmente na nossa sociedade o cuidado ele é atribuído exclusivamente ao gênero feminino, e a gente está vendo que as coisas estão mudando em relação a isso. Mas eu trabalho para que no futuro as pessoas não tenham que conversar sobre isso nas suas empresas. Eu trabalho para que eu não exista no futuro próximo, sabe? Para que isso seja naturalizado, para que o cuidado seja de todas as pessoas da sociedade, e porque se a gente tem isso, a gente tem uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais justa, e todo mundo ganha. As empresas ganham, o Estado ganha, as pessoas ganham. Não, e Lu, tu sabe que essa questão que tu traz da culpa, que é uma coisa que nasce com a gente, né? Quando nasce com a mãe, enfim, quando nasceu o filho, né? Já era. Nasceu culpa, e eu acho que até a culpa não é só relacionada à maternidade, acho que a gente carrega muito isso, a mulher, em função de todos os papéis que a gente entende que a gente tem que a servir, né? Que a gente entende que a gente tem que atender, né? Então, essa culpa, ela acaba sendo inerente da gente. E eu percebo quanto, quando a gente tem ambientes de fala e de repetição daquilo, né? Repetição da estratégia de mudança, do quanto isso traz um novo normal e faz com que a culpa atenue. Então, quando a gente não falava sobre isso, a culpa era imensa, ela era quase intolerável, né? Era uma coisa tão intolerável que a gente abria mão da outra parte da gente. E por que eu entendo hoje que a gente cresce de uma forma tão importante em todas as nossas áreas da vida? Porque
Hoje eu entendo que a gente está falando mais e isso está fazendo com que essa culpa atenue e a gente consiga se permitir. Então é tão importante esse espaço. E também, Ju, eu concordo muito, achei que você trouxe excelente a sua colocação. E aí me fez resgatar o conceito de culpa. Eu gosto muito do conceito da Soraya Schutel, que ela fala que a culpa é o nosso maior inimigo interno que trava qualquer decisão de autonomia e liberdade de uma mulher. Então, culpa, inimigo interno, trava autonomia e liberdade de uma mulher. O que significa isso? Que quando a gente está se sentindo culpada, a gente fica paralisada. A gente não veio, não coloca no mundo o que a gente veio fazer aqui. E a quem interessa a mulher parada, culpada, paralisada? A quem interessa? A quem está no poder. Aos homens. É muito confortável para eles que as mulheres se sintam culpadas. E a gente, a partir do momento que a gente entende isso, a gente pode fazer diferente. Porque é muito. As narrativas acerca do feminino colocam muito a mulher nesse estado de culpada. Quando a gente, por exemplo, escuta que uma gestação não foi para frente, o que a gente costuma ouvir? Ai, o óvulo era velho, o útero não segurou. E a gente aceita essa culpa e coloca isso em cima da gente. Então, peraí, essa questão denota o feminino e masculino, isso, né? Quando a gente aprende na escola fecundação, o que a gente aprende? Eu aprendi, pelo menos, né? Ah, a fecundação tem os espermatozoides e o óvulo. No momento da fecundação, os espermatozoides vão lá correndo, vão lá, gajes corajosos, são fortes, vão lá e fecundam o óvulo que está quase em estado meditativo. Olha, isso é um conto de fada científico. Já está provado que no momento da fecundação os dois corpos estão a todo vapor. E a gente aceita essa culpa que nos coloca, né? Aí o homem, ele era bom de mira. Ficou grávido, o homem é bom de mira. Peraí, entendeu? Não é assim. Vamos agora sim, sentar na cadeira. Vamos lá, não vamos repetir para frente a coisa que a gente sempre escutou. Então, Que coisa séria, a gente nem pensa nisso, nem assim, pensa, a gente aceita e A repete. história, né, que é contada, ela tem detalhes tão importantes, né, que a gente repete. E a gente vive num momento de mundo maravilhoso, que é o momento da gente parar. Peraí, deixa eu ver essa narrativa aqui. Não, gente, peraí, isso aí já era. Então, assim, falar sobre isso é também uma oportunidade da gente analisar criticamente o que nos foi colocado como verdade. E a gente pode e deve fazer essas análises críticas em todas as questões da vida, né? A gente não precisa aceitar tudo que vem. Então, a gente está começando a parar e pensar, olha só, vou fazer diferente, porque se eu quero futuros em que as mulheres sejam valorizadas, eu preciso agir hoje para que esses futuros aconteçam. Então, hoje, a gente cuidar das narrativas que a gente tem é muito importante no trabalho, na nossa vida com os nossos amigos, com nossos familiares, mas toda transformação acontece primeiro dentro da gente. E é um resetar, É um reset. né? É um recomeçar ali, é ressignificar aquela coisa. Porque enquanto a gente não fala, a gente segue repetindo uma coisa que a gente nem entende às vezes, Exato. né? Então, deixa eu te perguntar que me soa curioso. E eu coloquei aqui na pergunta sobre a tua origem. Assim, eu pensei, não, uma mulher para questionar essas coisas tem um pai diferente. Quem é o pai da Lu? Porque é um homem, pai de uma mulher que questiona tanta coisa que foi naturalizada e que não depõe a favor das mulheres no ambiente de trabalho e na vida, né? Quem é o seu sábio? Ai, o meu pai. Meu pai é, nossa, até me emociono por falar dele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa que entende o cuidado, que tem valores inegociáveis para ele. É uma pessoa que sempre está disposta a ouvir. Então, isso contribuiu muito para a minha formação, né? Ele e a minha mãe são grandes inspirações para mim. E recentemente minha mãe faleceu, faz poucos meses, e é uma nova caminhada sem a minha mãe. Eu estou ainda atravessando um processo de luto, mas eu estou aprendendo muito com meu pai, porque meu pai tem 86 anos e eu achei, né, que, claro, a morte da minha mãe pegou a gente muito de surpresa, ela morreu de repente. E eu falei, meu Deus, como que meu pai vai ficar? Né? Antes de falar sobre mim, porque é uma vida juntos. E eles faziam tudo juntos. E o meu pai, ele é uma pessoa muito prática. Tipo assim, é o que temos, vamos conviver com isso.
E ele está se mostrando assim com uma energia vital, sabe? Ele veio aqui para Porto Alegre sozinho ficar comigo. E eu falei, gente, que pessoa aos 86 anos que anima sair de casa para viajar num outro estado, sabe? Assim, isso precisa realmente de uma força vital. E ele está me ensinando isso. A gente resgatar a nossa força vital, porque afinal de contas a gente não pode mudar o que acontece na nossa vida. A gente Não tem me que... conhece a gente, moça. Quando tá falando dele, parece que tá falando em ti, E né? é muito inspirador. Então, eu fico muito feliz de ter tido os meus pais, as relações que a gente tem. E acho que isso faz parte de mim. Independente se eles estiverem vivos ou não, isso vai estar vivo dentro de mim. Gente, tu é muito teu pai. Quando tu fala nele, tu fala em ti, de certa forma, né? Porque esse jeito de trabalhar com o que temos Olha, e de fazer os movimentos com força vital, né? Com energia vital, isso é muito teu. É muito tu, né? nossa, eu nunca parei para pensar, né? Muito. Eu não sei, a gente não falou da Dona Consolação, mas a gente falou do seu Sim. sábio, e ele é muito Alu, né? É Impressionante. E ele é quem tá aqui. Olha que coisa, É. né? Lu, movimento e ruptura. Tu tem um padrão de movimento, né? De sair, se deslocar, de provocar e tal. Provocar novas situações, novos ambientes. Tu vendeu um carro para ir para São Paulo quando morava em BH, porque foi atrás de uma oportunidade, era de trabalho, Era de estudo. de estudo. É na época que a internet surgiu. Ah, sim, tu queria, era um curso. Era um curso. Isso. Me conta essa história, assim, o que que tu estava buscando quando tu deixa tudo lá? Deixa essa família querida que tu descreve com tanto amor, assim, tanto... Na época eu tinha muita vontade de estudar na Miami Med School, que era uma escola que só tinha em Miami, na Austrália, na época, trazendo novas tendências de publicidade, de criação. Isso me move bastante, o conhecimento, as novas possibilidades. E aí eu não tinha condição na época de me mudar para Miami ou para a Austrália. E na época, em São Paulo, a SPN ofereceu exatamente o curso da escola, da Miami Med School. E eu falei assim, gente, vai ser minha oportunidade. Não posso ir para a Austrália, não posso ir para Miami, mas para São Paulo eu vou dar um jeito de ir. Aí falei assim, eu vou vender meu carro, vou arrumar um lugar lá para morar, numa pensão. Até comecei a pesquisar e tudo, mas eu vou. E aí a minha mãe vendo que o negócio estava sério, né? Porque eles, né, começavam a me questionar, mas espera aí, você tem tudo aqui, o que que você vai fazer lá? Aí minha mãe ligou para uma prima dela, que eu nem conhecia, na verdade, falou assim: olha, a Luciana quer ir aí para conhecer a escola, será que ela pode ficar na sua casa? Aí essa prima da minha mãe falou: não, fala para ela ficar aqui e tal. E aí fui conhecer a escola antes de me mudar, né? Porque antes de mudar, eu vou conhecer a escola. E eu conheci essa prima da minha mãe, e sabe quando deu uma afinidade? E a escola era na esquina da casa dela. E essa a prima da minha mãe, que eu chamo de tia, a Maria Tereza, ela era pós-doutora em semiótica. Tudo a ver com as coisas que eu fazia. E ela me convidou para morar lá. Então eu me mudei para São Paulo, realmente vendi meu carro para pagar a escola e tudo mais. E tive uma convivência, uma grata convivência com a minha tia, que me ensinou muitas coisas do que eu sei, muitas coisas do que eu sou, porque ela também era uma mulher à frente do seu tempo, sabe? Me enxergava para frente, e foi uma experiência muito maravilhosa. E a partir dessa escola, da Mayanet School, eu me aprofundei na parte de user experience, que eu trabalhei muito tempo, e tem tudo a ver com o que eu faço hoje também, né? De observar as pessoas, de entender comportamentos, de verificar de resultados também. Então, essa mudança de vida, fui para São Paulo e em São Paulo eu atendi a Gerdau através da agência Clique, que na época eu trabalhei na agência Clique, e a gente estava fazendo na época o website global da Gerdau. Então, eu tinha que viajar muito para o sul. E depois eu recebi uma proposta de trabalho da Gerdau. Então, assim, é tudo muito E conectado. vocês vieram por conta da tua oportunidade. Isso, porque assim, fiquei em São Paulo alguns anos e falei assim, gente, cansei de São Paulo. Vou voltar para BH, quero ver um céu azul. E aí, saí de São Paulo, voltei para BH, e quando eu chego em BH, eu recebi uma proposta da Gerdau para fazer parte de um processo seletivo. Falei, vou fazer, quero saber quanto que tá valendo meu passe. E no final das contas, eu fui aprovada e era uma proposta muito boa. E eu falei assim, gente, eu não tenho filho, vamos mudar de novo, vamos lá. Já existiu o Elmar? O Elmar, meu marido, Já? sim, já.
E E aí, ele é mineiro? ele é mineiro também. E ele conseguiu uma oportunidade de emprego aqui, depois de 3 meses que eu vim. Aí ele se mudou e aí a gente veio fazer a vida aqui no Sul. Então foi muito bacana, sabe? Eu acho importante citar, né? A Camila já vai me brigar que eu tô virada para a Lu, né? Eu acho que é importante citar que apesar, porque o que que é, eu imagino que passe na natureza da cabeça das pessoas, né? E eu te digo, Lu, porque antes de te conhecer, naturalmente passava, né? Uhum. Passa na minha, né? Passou na minha em algum momento. Quem trabalha com uma bandeira de maternidade nas empresas, a pessoa na hora pensa numa mãezinha, né? E eu preciso trazer que uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu conheci a Lu porque eu fui convidada para fazer um bate-papo, lembra? Um bate-papo num evento grande, que eram mulheres, cada uma com um projeto, uma conquista diferente, e a gente tinha um debate para o Dia da Mulher. E a Lu era uma dessas pessoas. E a Lu, acho que tu era a convidada mais nobre daquele grupo, porque o intelecto da Lu e as realizações dela de trabalho são imensos. Então, quando a gente vê uma mulher com este nível intelectual e de autodesenvolvimento na sua profissão, né, de conhecimento, de fato, uma pessoa que buscou e que está embasada, pegar uma bandeira de maternidade nas empresas, isso é muito diferente, porque todo mundo espera que é a mãezinha, só a mãezinha que fez esse movimento. Não. Foi essa mulher, essa intelectual que buscou, e por isso te fiz fazer esse caminho lá de São Paulo. Estou fazendo, tu fazer, porque tem outros, mas é um caminho que mostra que a mãezinha veio depois. E foi o ambiente que te fez questionar por conta da tua capacidade intelectual, de conhecimento e percepção das coisas, de como as coisas poderiam ser levadas de forma diferente, a percepção sobre ah, os benefícios de trabalhar com uma mulher mãe, Hoje você né? Ou a trouxe, parentalidade, como tu traz, que hoje também trabalha por homens, né? Porque senão com parece que a gente certeza. está falando aqui só, não é só de mulher que a gente está falando, a gente está falando de cuidado, no final das contas, né? E o cuidado é parental, não é só da mulher. E vocês trabalham muito isso, né? A questão do homem poder participar de uma forma importante e presente Exato. nesse E processo. você trouxe na sua fala muito essa questão do estereótipo. Quando a gente olha para uma mãe, o estereótipo mãezinha, Uhum. e cadê a pessoa por trás daquela mãe? Quem é aquela pessoa? Aí o estereótipo vem mãezinha, ai, a coitadinha que não vai estar mais comprometida, que não vai querer mais pegar aquele projeto. E aí a gente acredita nessa verdade, e quando a gente acredita nessa verdade, a gente só aumenta as desigualdades de gênero. Esse é um tipo de viés muito comum. Todo mundo fala em viés inconsciente, né? Só que existe o viés inconsciente da maternidade, que é o principal viés relacionado ao gênero, que é aquela crença de que depois que a mulher vai ser mãe, ela não vai querer mais ligar para o trabalho, ela não vai querer mais um projeto desafiador, ela não vai poder mais viajar a trabalho. E Como se a isso gente não pudesse ter muitas paixões, é né? uma crença. Claro, tem mulheres que vão preferir não fazer um movimento ou outro, mas tem outras mulheres que não. A E tem gente, homens que entram no mesmo com certeza. movimento, né? Tem homens que decidem mudar de vida quando são pais. Então, Sim, com certeza. A gente vai para as empresas e a gente percebe que a maternidade é combustível para aquelas mães, para que elas possam chegar mais inteiras dentro de casa, entende? Então, assim, a gente precisa perguntar. A gente conversa com muitas lideranças que às vezes a gente escuta assim: ah, a gente tem que ter alguém para ser sucessora daquele cargo. Mas não vamos chamar a mulher, não, ela acabou de ter filho. Peraí, você perguntou para ela? O que que ela acha disso, né? Ai, não vamos chamar a mulher não, porque o marido ganha bem. Gente, a gente tem que parar de supor e perguntar ao invés de supor. É esse movimento que a gente faz. Porque pode ser que a mulher realmente não queira aquele desafio naquele momento, mas vamos perguntar, porque a gente acha que todo mundo tem a mesma lente que a gente. E na verdade não, cada um é uma pessoa diferente, vem de histórias diferentes, tem sonhos diferentes, expectativas diferentes. Então a gente trabalha muito essa questão do perguntar e não supor, pensando no viés da maternidade. E existe também o viés que atinge os homens. Quando, por exemplo, um homem sai para levar o filho no médico, o que que a gente escuta? Cadê a mãe daquela criança? Se o mãe, criança não tem mãe? criança não tem mãe, se o homem está participando das atividades, ai, mas não, tá muito sensível, isso não é obrigação dele. Gente, existe uma pesquisa que fala que 8 a cada 10 homens querem passar mais tempo com as famílias. É a pesquisa da ONU Mulheres.
Então, assim, a gente precisa entender que a gente está vivendo em novos tempos. E a gente precisa considerar o indivíduo de forma integral. E que talvez, tô trazendo isso, me veio agora assim, que talvez sempre se supôs. Porque talvez isso fosse desejo, talvez a nossa natureza enquanto ser humano, ela seja mais parecida do que diferente entre homem e mulher. Porque talvez sempre houve o desejo, né, do homem se aproximar mais e da mulher se aproximar mais do que o homem é, né? É uma coisa que eu acho que é comum a ambos, né? E é muito interessante, porque a gente está vendo um movimento de sociedade que já está olhando para o homem, também pensando no cuidado. Muito recentemente, no dia 31 Eu de março, acompanhei, que coisa linda. foi, né, o presidente Lula teve a lei da licença paternidade ampliada, ou seja, de 5 dias de licença paternidade, a gente agora tem 20 dias de licença paternidade. E aí vocês vão falar: "Ah, mas 20 dias não é nada, 20 dias", não, realmente, 20 dias é muito pouco, mas é um momento histórico de mudança de mindset. Qual que é a mensagem que passa? Que o homem também precisa cuidar, que a responsabilidade do cuidado também é do homem. É um início, é uma coisa embrionária, mas é muito importante, porque se vê 5 dias de licença, é menos que o carnaval, né. Então, assim, a nossa sociedade, a gente está nesse movimento que a gente está olhando para o homem também como uma pessoa cuidadora. E isso traz muitos benefícios, não só para a mulher, não só para as crianças, mas para o próprio homem e para toda a sociedade, porque se o homem, gerar memórias afetivas, a questão do vínculo, isso é enriquecedor para qualquer ser humano, Não, e né. essa vivência de cuidador, ele traz os mesmos atributos para esse profissional que a Exatamente, mulher isso é traz quando liderança. claro. Tem tudo a ver, você cuidar de alguém é você ser líder. E as empresas precisam de líder, liderança humana, liderança empática, né, liderança cuidadora. Sim. Ai, Lu, eu vou te puxar para nós de novo. Vou te puxar. Tem algum momento em que tu percebeste que eu não quero viver uma vida automática? Assim, nesse processo, de trabalho, 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 Sim, Ju, eu sempre fui uma pessoa até em função dos movimentos, né? pensando, 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 às vezes eu acordava de noite pensando, 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 até que no dia 29 de maio, maio é um mês que a gente trabalha bastante, que é o Dia das Mães, agenda lotada, viagem e tal, e eu assim: "Meu Deus do céu, eu vou enlouquecer, muita coisa", e aí eu pensando comigo mesma: "Luciana, calma, deixa o fim de maio, o fim de maio vai chegar e tal". Aí no fim de maio, dia 29 de maio, eu tenho uma dor de cabeça muito, muito, muito grande, que eu já tive algumas dores de cabeça em momentos de estresse. E eu tinha um remédio, que era um remédio importado, que eu tomava, era o único remédio que resolvia minha dor de cabeça. E aí no dia 29 de maio de 2023, tive a dor de cabeça, falei assim: "Ai, meu remédio". Olhei o remédio vencido, muito tempo vencido, eu falei: "Putz, eu vou dar para tomar esse remédio", tomei um outro, que não foi suficiente para acabar com a minha dor. E aí 3 da manhã eu na emergência do hospital, vamos lá, tomar um analgésico na veia vai resolver, beleza. Aí tô no hospital, chego 3 da manhã, aí todo mundo que chegou comigo às 11 da manhã, estava todo mundo indo embora para casa. E eu lá, falei assim: "Doutora, você não vai me liberar? Eu já tô bem, já não tô sentindo tanta dor mais". Aí a médica virou para mim e falou assim: "Eu não vou te liberar, porque a gente descobriu um tumor no seu cérebro. E você vai ter que ficar aqui para fazer outros exames e descartar coisas piores". Eu falei: "O quê?". Coisas piores que tumor no cérebro é uma coisa complicada, né? "Como assim?". Aí eu e o meu E tu marido já mãe, né? Com o sim, Henrique com 2023, foi 3 anos atrás, o Henrique com 12 anos. Eu falei: "Como assim? Não, tem que ficar". E aí fiquei no hospital, meu marido não pôde entrar, né, e tal, fiz exames, e aí a médica foi à conclusão lá: "Olha, a gente vai te liberar às 5 horas da tarde, na condição de você procurar um neurocirurgião". Eu falei: "Ah, me liberar, né", achei que eu estava solta, né, depois desse diagnóstico. E aí foi um momento, a descoberta desse tumor cerebral foi um momento de falar assim: "Olha, espera aí, vamos parar, vamos olhar para dentro e vamos entender o para que isso veio". Em nenhum momento eu perguntei por que isso veio, por que comigo, não, para quê? O que que isso ia me mostrar? E aí a partir da descoberta desse tumor, eu passei por vários médicos, e aí também tem uma coisa
eu queria dividir isso, porque assim, a gente vê, Ju, nos tempos de hoje, uma falta de humanidade tão grande, principalmente relacionada à medicina. São poucos médicos que nos enxergam enquanto seres humanos. E eu acho que essa é a beleza desse programa, né, gente, do seu podcast, porque a gente quer entender quem é a pessoa por trás das marcas. E aí eu passei com vários médicos e foi só o quarto médico que foi o primeiro a me perguntar: Luciana, como é que você está se sentindo? Eu falei assim, nossa, Primeira pessoa que... peraí, realmente, como é que eu estou me sentindo? E eu falei assim, um respiro de humanidade no meio do caos. E aí ele falou uma frase para mim, foi o Dr. José Augusto Lemos, ele é um médico do Espírito Santo, eu fiz uma consulta online com ele, e ele virou para mim e falou assim, Luciana, eu queria te lembrar que você não é esse tumor. E a partir dessa frase, eu falei assim, gente, é isso, tem muito mais vida além disso, eu não sou um tumor. Eu sou Luciana, a Luciana que habita em mim, né? Tudo bem, o tumor ele é um desafio na minha vida, mas ele não é a minha vida. E a partir da fala desse médico, eu falei assim, é o momento de eu olhar para mim. E aí eu comecei a me enxergar como protagonista da minha história e não vítima de um diagnóstico. E aí eu comecei a fazer meditação. Eu sempre fiz terapia, mas religiosamente, toda semana na terapia. Comecei a cuidar do que eu estava comendo, o que eu estou ingerindo no meu corpo, o que eu posso fazer para me curar. Porque, na verdade, eu acredito muito que todas as nossas doenças, né, tudo são causadas por nós, pelos nossos conflitos, pelo nosso estilo de vida. E eu falei, se eu causei isso, eu também posso descausar. E aí eu falei assim, qual que é o mecanismo que eu vou fazer para trazer mais saúde para mim, para isso aí acabar? Esse é o teu 50%. É os meus 50%. Eu acho que até mais que 50%, na real, sabe? E claro, acompanhamento médico, maravilhoso, mas além do acompanhamento médico, eu me conectei muito à minha espiritualidade, porque eu encontrei ali uma maneira de eu me ver além realmente desse diagnóstico. E foi muito bacana, porque eu descobri muitas coisas em mim que eu nunca tinha parado para pensar. Sempre o automático me guiava, e aí eu fui entender que o que eu tive, que foi um meningioma, que é um tumor benigno que eu tive no cérebro. Quem são as principais pessoas que têm esse tumor? Mulheres acima de 40 anos. E aí eu conversei com várias mulheres do Brasil que tiveram também esse tumor, e eu vi a semelhança de perfil. Pensar. Por que é no cérebro? Porque pensar. E o que me convidou esse tumor a fazer? Coração. Calma, tem que sentir. Sair daqui. Sai daqui, vem para cá. Tem um equilíbrio. Então foi uma jornada de muito autoconhecimento, de muita descoberta, e que eu também pude acessar esse tipo de informação acessando outras pessoas, né? E aí depois o meu médico, esse que falou comigo que eu não era o tumor, ele falou, Luciana, vamos fazer o seguinte, aguarda um tempo, porque a dor de cabeça que eu tive não teve nada a ver com o tumor. Então assim, foi um milagre eu ter descoberto esse tumor. E ele falou assim, depois de 3 Porque meses... era assintomático, assim. a dor de cabeça era outra região do cérebro, não tinha nada a ver. E aí ele falou assim, olha, você não tá tendo nenhum sintoma em relação ao tumor, vamos esperar 3 meses, daqui 3 meses você repete e a gente vê o que faz, porque tem gente que tem o tumor e não faz nada, porque nem aparece os sintomas, em relação aos sintomas. Eu falei, beleza, doutor, vou fazer isso. Aí depois de 3 meses, aí eu buscando espiritualidade e tal, repeti o exame, o tumor aumentou. Eu falei, ferrou, agora eu vou ter que pensar em cirurgia. E eu, gente, eu vou tirar sangue, eu tenho que fazer exame deitada na maca, porque eu desmaio. Imagina enfrentar uma cirurgia para abrir a cabeça. E eu falei, tá bom, então eu vou ter que fazer isso, vou trabalhar. E trabalhei muito a questão do meu medo com o meu terapeuta. E entendendo que eu também não era o meu medo, que o medo estava ali, mas que eu não era o meu medo. E foi um trabalho bem bonito de autoconhecimento. E eu fiz a cirurgia, descobri um médico maravilhoso, falo dele para todo mundo, o Dr. Schuster, um médico muito humano, porque eu passei por vários neurocirurgiões, que foi assim, bizarro. Eu saía da consulta e falando assim, a morte é melhor, sabe? E o Dr. Schuster é um cara que meu coração ficou Ele é daqui. Ele é daqui. É. Ele é da Santa Casa. E ele virou para mim e falou assim, Luciana,
enquanto vários falaram dos riscos de muitas sequelas irreversíveis e tal, ele virou para mim e falou assim: Luciana, vamos fazer isso logo, fica livre disso logo. Se é nova, sua saúde é boa, vamos fazer. Toda cirurgia tem risco, mas vamos lá, vamos enfrentar, encara seguro. E me deixou tranquila. Eu falei: doutor, eu vou fazer com você. Mas eu posso esperar um tempinho para eu me preparar um pouco Me mais. dá uns dias. Aí ele me deu uns dias e eu trabalhando total, meu medo, a entrega. E no dia 25 de outubro, eu fiz a cirurgia para retirada do tumor. Fui, assim, super feliz e agradecida. Foi um momento de muita gratidão. E graças a Deus deu tudo certo. E eu acho que isso só foi possível a partir do momento que eu olhei para mim. Então, essas coisas, de tanto que o meu maior desafio hoje é eu continuar olhando para dentro, porque o automático É voltar pra te cabeça. busca e Uhum. aí você vai para a cabeça e tal, tal. E eu não, peraí, vamos olhar para mim. E graças a Deus hoje tem a terapia, tem vários recursos, tem a meditação, que eu busco muito isso. Porque enquanto a gente está bem, os nossos negócios deslancham, né? O que que é a nossa marca sem a gente estar equilibrado por trás de tudo isso? E o equilíbrio não é 50 e 50%. Um dia você tá mais para cá, é um 80-20, né? É um 10-90. E aí você vai recalculando a sua rota. Então, isso é uma coisa também que a gente fala muito com as mães. O equilíbrio é desequilibrar, né? É O movimento. efeito em O cima. equilíbrio só existe em movimento. Então, assim, tem dia que eu não tô bem, que o meu 100% vai ser 50%. Mas tem dia que eu tô ótima, que o meu 100% vai ser 130, 180, e tá tudo certo. A gente precisa, nos cairia bem olhar pra gente entendendo esse equilíbrio, esses momentos da vida, porque ninguém tem uma vida linear, né? Então eu aprendi muito com a experiência do tumor cerebral a me respeitar e a fazer uma leitura desse contexto, esse contexto que é meu. E a partir da leitura do contexto de dentro, a gente começa a ler melhor o contexto de fora. Sabe que quando eu li sobre tua experiência do tumor, eu acompanhei um pouco de longe, a gente já estava conectado, enfim. É, quando eu li aquilo ali, a gente sempre pensa assim, por que com uma pessoa tão legal, né? Produtiva, que faz tanta coisa bacana, tão autoastral, assim, né? Uma das marcas tuas é isso, né? É essa coisa da energia potente. E aí eu te falei dos 50% porque me veio, quando eu li teu material, me veio que talvez essas coisas aconteçam com pessoas que possam, de alguma forma, tornar essa experiência uma experiência coletiva. De aprendizado para si e depois de partir. Eu sempre acho interessante quando a gente mergulha um pouquinho na história desses acontecimentos da pessoa que está por trás daquilo, das capacidades dela enquanto indivíduo, sabe? Que não é uma pessoa que passa por aquilo ali como uma mazela, assim, e não faz nada com aquilo. Normalmente é uma pessoa que usa aquela experiência para transformar ricamente, assim, a sua vida e depois derramar isso para a vida das outras pessoas. Então, eu acho que dando o teu 50% tu fizeste. Mas eu acho que tem essa parte que vai além de ti, que talvez seja uma outra força, né? Que é exatamente porque tu é essa pessoa que transborda depois, derrama isso a serviço. Assim tu fizeste com os teus outros acontecimentos, Sim. né? E aí eu fui perceber também sobre mim essa característica de transformar os meus momentos de dor em projetos, em coisas boas para poder ajudar outras pessoas, sabe? Porque eu acho que as coisas não acontecem pra gente à toa. Não é? Exato. Por isso que eu penso isso quando eu te vejo. São tantos movimentos, tantos acontecimentos, que daí eu trago aqui, por exemplo, o puerpério, que foi uma questão para ti, né? Aquele momento. Aí também estava longe da tua cidade, né? Estava longe das tuas pessoas, de confiança, teus laços afetivos mais importantes. Ali foi quando já gerou um sentimento que veio a ser a base da criação do Real Maternidade. Isso. Aí a minha prima morreu. E aí eu criei o projeto. São sempre questões, tu vê, São são questões. acontecimentos que poderiam, na vida de uma outra pessoa, talvez não reverberar. Eu acho que essa é uma capacidade maravilhosa do ser humano. Nós temos isso. Não é minha, não é, entendeu?
Mas eu acho que algumas pessoas no seu, digamos, no seu grau de desenvolvimento, elas conseguem fazer com que isso tome uma proporção coletiva. Nem sempre a gente dá conta disso. Nem sempre as pessoas dão, porque senão a gente teria um mundo muito melhor naturalmente, com muitas luzes, né? E a gente ainda tem poucas luzes, né? A gente ainda vive. E aí, claro, isso aí a gente entra numa outra seara que é energético ali, também do mundo que a gente vive. A gente está num mundo de desenvolvimento, de evolução espiritual, né? Então a gente vive a partir de algumas luzes que se acendem no meio da gente, né? Para conseguir dar um passinho para frente. Mas a maior parte de nós não consegue ser luz ainda, né? Então, é importante talvez olhar para essa história como uma oportunidade de que tu tivesse de ser de novo. E eu sou muito grata às luzes que De tiveram novo, na luz, minha né? vida, né? Os meus pais como luzes, as mulheres que passaram pelo que eu passei na cirurgia também foram luzes importantíssimas. E eu tenho certeza que eu não superei tudo que eu superei sozinha. Teve muita oração, teve muita energia, muita coisa boa que me encheu de força. Eu nunca pensei na força que eu tive, gente, para enfrentar uma cirurgia. E eu falo que justamente por isso eu tenho a responsabilidade de passar isso de alguma forma para as pessoas, sabe? Eu acho que a gente não está aqui à toa, a passeio. Eu acho que todos nós temos responsabilidade de fazer a vida das pessoas também de alguma forma um pouco melhor, cada um do seu jeito, né? E eu acho que isso é o que é esperado da gente enquanto ser humano. Cada um no seu quadradinho ali, fazendo o que sabe fazer com prazer. E a gente só descobre essa nossa missão naquilo que nos dá prazer. O que que é que dá prazer estar junto, né? Porque é ali que vai estar a sua luz. O que que é que dá prazer para você que está assistindo? O que que você gosta de fazer? Então, eu acho que a gente precisa de um momento para pensar o que nos dá prazer, né? Eu redescobri a dança depois de adulta, no puerpério. Eu sempre gostei muito de dançar. Quando eu era pequena, eu fazia aula de dança e tal, e no meu puerpério, que foi muito difícil, eu passei por momentos muito difíceis. Eu falei assim, gente, peraí, para tudo. O que que eu gostava de fazer? Eu preciso fazer uma coisa que eu gosto, porque tá muito exaustivo. E aí eu falei assim, ah, gente, eu gostava de dançar. E pus no Google aula de sapateado em Porto Alegre. Achei uma escola, 1 hora por semana. Vou dar um jeito. Fui fazer a aula de sapateado. E a partir disso, a dança voltou para minha vida. Hoje, todo domingo, eu faço aula de dança. Então, assim, a gente tem pequenos momentos de prazer. E não precisa ser um prazer, ai, que tem que pagar caro. Não, às vezes é ali colorir uma mandala, jogar um jogo, escutar uma música, 15 minutos que você sai da sua rotina e vai dar uma volta na quadra. Ficar sozinha. Fica sozinha. E aí, de repente, vem alguns acontecimentos também para fazer com que a gente se questione de novo o que te dá prazer. Exatamente. Né? Volta Porque a para gente lá. esquece, não. Volta para o centro. É. Volta pra dentro. Falando da dor ao propósito, né? Que é o Real Maternidade, mas sempre puxando para ti, tá, Lu? O Real Maternidade, ele nasce, né, sem plano, completamente, né? Dentro daquele teu momento ali. E vira uma comunidade gigante, né? O que tu tocaste ali que estava reprimido nas mulheres que tu acha que foi o tiro Foi a minha dificuldade. de misericórdia, digamos assim, do plano, né? Do projeto, e que foi ali que estourou. Foi o quão difícil o puerpério foi pra mim. Mas e nelas? O que tu acha? Ah, tá. Nelas. Nelas, acho que é uma identificação. Porque as mulheres sofrem e sofriam também muito caladas. Ninguém falava sobre isso. Aí, a partir do momento que uma chegou lá e falou, olha só, são 7 da noite, você ainda nem escovou seu dente, tá Tipo, tudo certo, entendeu? Tipo assim, ai, não acontece isso comigo. Ainda bem, tipo assim, sabe? Eu acho que essa identificação das dores é uma coisa que nos conecta enquanto ser humano, que nenhuma IA vai conseguir fazer, né? O que nos conecta é a nossa vulnerabilidade. E isso é humano. A tecnologia não vai conseguir alcançar este ponto. E isso a gente precisa de gente. E tem uma capacidade individual muito linda que é, dentro do mergulho de cada um, que é muito individual, a forma como tu consegue ler aquilo. E que aquilo pode virar algum dia base para IA desenvolver alguma coisa, mas primeiro precisa sair daqui, né? Exatamente. Em que momento tu entendeu que esse projeto ele era mais do que um espaço de desabafo ali, de identidade, mas tinha um poder de transformação, assim, naquele segmento, que é o que a gente está vendo hoje.
no teu trabalho, né? Mudando cultura de empresa, mudando lei, né? Então, quando é que tu viu que não era um projeto só de Facebook, de Instagram, que engajava o mesmo sentimento, mas sim tinha um Eu, poder? eu acho que o Maternidade nas Empresas me deu essa consciência. Porque enquanto a gente fala, o Real Maternidade falava com mães ali, indivíduos, CPFs, digamos assim. Agora, quando a gente entra em empresas, a gente tem grandes empresas, tem a Vivo, tem a TIM, tem a Suzano, tem a Mondelez, tem várias empresas que estão investindo nesse tema. Aí eu falei, olha, porque assim, uma coisa é você impactar uma ou outra pessoa, né? Assim, agora quando a empresa Olha, né? olha para isso e fala, eu vou investir X mil reais anuais neste projeto. Então, assim, na Vivo, a gente faz coisas maravilhosas. A gente trabalha luto parental na Vivo. A gente trabalha jornada de adoção. A gente trabalha projetos de re-onboarding para mães e pais que voltam da licença maternidade e paternidade. A gente trabalha letramento de liderança. A gente trabalha cursos online com as empresas. Então, assim, é um projeto que transforma e a gente teve depoimentos das pessoas, das Deve empresas. ser uma coisa linda. É muito maravilhoso. Porque é uma parte da vida da gente que mexe tanto com tudo, com a criança na gente, a origem, tudo, né? Pertencimento. Quando você fala em parentalidade nas empresas, é segurança psicológica. É pertencimento. É eu saber que eu posso ser quem eu sou naquela empresa. É resultado. É aumento de resultado de negócio. Então, quando a gente vê a redução do turnover das mulheres da licença maternidade, que a gente aumentou lá 87%, se não me engano, eu tô com o KPI na ponta da língua, mas é um negócio que a gente fala assim, valeu essa vida, sabe? Porque a gente impacta muitas famílias e a gente impacta muitos resultados. Então, com maternidade nas empresas, eu percebi que, olha, é sério o negócio. Ai, que demais. É quase um ato político, né? Ir para dentro das empresas levar essa ideia. E aí eu te pergunto, assim, o que que ainda te incomoda quando tu entra nesse ambiente? Eu não sei se, claro, a gente está falando de algumas empresas que tu já tem trabalho desenvolvido e que elas já têm essa consciência. Mas tu entras em muitas empresas, imagino que inclusive em captação, em apresentação de projeto. O que que ainda te incomoda no que tu vê no mercado hoje? O que me incomoda, mas faz parte do processo, é o atraso da mentalidade, sabe? Mas isso faz parte do jogo, faz parte da venda, faz parte. Aí você mostra números, você mostra resultado, você mostra os indicadores, e aí as pessoas começam a olhar com mais atenção. Porque, assim, no final de contas, todo mundo, independente de ser mãe ou pai, é filho de alguém. Então, o tema da parentalidade é um tema conhecido pelas pessoas, mas a gente precisa provar por outros lados para as pessoas falar, nossa, é mesmo, eu tenho que olhar para isso. Pelo lado financeiro, que é uma coisa tão do cuidado, tão essencial. Então, isso me causa um pouco de desconforto, mas faz parte de toda mudança. A gente tem que encontrar os artifícios para a gente poder mudar. Mas é um terreno ainda árduo que a gente tem, mas eu fico muito feliz de estar conquistando aí as coisas que a gente tem conquistado, as mudanças. Eu sou embaixadora da COPAI, que mudou a lei, né? Que foi um movimento de extensão da licença paternidade. Eu acho que essa é a nossa função enquanto ser humano, é passo de formiguinha, mas a gente está fazendo a nossa parte, sabe? Tu entende o maternidade nas empresas hoje, que é o teu projeto principal, eu acho, né, Lu? É. Tu entende ele como missão? Sim, sim. Como um propósito, sim. Tu vive ele como uma missão de vida? Vir. Aham. E eu me sinto muito privilegiada de viver o trabalho, o meu trabalho, essa missão, né? Que nem todo mundo consegue juntar essas duas coisas. E o que que essa missão tem de ti, da Lu, O que tá em ímpeto, maternidade nas empresas? o ímpeto de viver feliz. Hoje, olhando a tua trajetória, o que que tu entende que é a tua marca pessoal de verdade, assim? Essa tua última frase aí diz muito, né? Que eu acho que isso tem teu pra vida, assim. Eu criei a minha marca pessoal no ano passado,
que é É um pouco do teu negócio, não é, marca pessoal? é um pouco do Já meu foi um pouco, negócio, né, do já teu foi. design. Quando eu trabalhava com publicidade, com criação e tal. E eu falei assim: "Ah, gente, eu vou criar uma marca pessoal", né, que há muitos anos eu dediquei a marca de maternidade nas empresas e deixei a minha marca pessoal de lado. E eu falei: "Eu tô num momento que eu aprendi tanta coisa", e eu criei uma marca que é uma borboleta, e é o transformar para inspirar. E eu acho que é bem isso, que essa questão do movimento, de transformação, e que a gente tem esse poder também de inspirar outras pessoas a virem conosco, sabe? Então eu acho que essa coisa do movimento e da transformação é algo que é legal para a nossa sociedade. Então isso tem muito de mim também. Tu transformaste cuidado em estratégia. Por que que ainda é tão difícil para o mundo levar isso a sério, tu acha? Porque as Que o cuidado pessoas. carrega vulnerabilidade na palavra, parece como se fosse a fraqueza que a gente falou. Exato. Mas a gente está vivendo num mundo que a gente está vendo que a gente precisa olhar para a nossa vulnerabilidade, né? Quando a gente foi para a Lua, né? E o astronauta falando aquilo, né? Que nós, a Cristina, falando que nós somos uma tripulação, o outro falando de Jesus. Então, sim, é um chamado que a gente está tendo nessa época que a gente vive, que a gente precisa olhar para esse cuidado que a gente esqueceu. É que apareceu tanto no teu processo agora, né, de tumor e que tu citou aqui. Tu vê como a gente tá carente disso, né? E é um constante desafio para mim, sabe? Apesar de tudo que eu passei, sempre eu tenho que estar me lembrando. Qual é a mensagem que tu sente que veio para sustentar, quase como uma continuidade da tua mãe nos teus desafios, nas tuas missões? Mensagem. Cadê o potinho? Continuidade da tua mãe, vem. Vem. Continuidade, vamos lá. Vem que ela merece. Nossa, eu acho que tem muito a ver com a potência do feminino e que não acaba aqui. Eu falo que a minha mãe não acabou, minha mãe floresceu, sabe? Ai, eu li isso no teu material, achei tão lindo isso. E eu acho que a gente está Uma sempre forma de encarar o fim, né? florescendo. Você está florescendo várias outras pessoas que convivem ou conviveram com você, eu também. E essa é uma forma de continuidade, sabe? É mostrar essa potência através de pequenos gestos, pequenos atos. Quem é a Lu do Elmar e do Henrique em casa? Que foi renascida tantas vezes, né? Eu sou uma Lu que dá real, sabe? Que procuro falar os sentimentos, procuro sempre falar dentro de casa que a gente pode, o que a gente quer. Sempre falo muito com meu filho: você pode o que você quiser, você tem que correr atrás, você vai conseguir. E eu acho que é isso, sabe? Essa garra, essa vontade da gente sempre ter isso aceso dentro de nós. E no dia a dia, quais são as características dessa mulher ali? Movimento. Movimento e Deve botar um criatividade. horror nesses guris lá. Nosso movimento e criatividade. Gosto sempre de estar em movimento, tanto físico, de fazer esporte e aprender, faço curso que me eleva, sabe? Assim, adoro. Eu acho que esse movimento é uma coisa que vem comigo. Lu, nós vamos fazer um bate-bola agora. Um bate-bola eu adoro, que é uma rapidinha, assim, e a gente faz meio que. Tu dá uma resposta ali, uma palavra, uma expressão, uma frase, mas são coisas curtas. Mas pra gente poder navegar em coisas diferentes, assim, pra gente poder dar uns pulinhos. Então, Lu, cuidado é? Afeto. Maternidade real é? Não só o belo. Trabalho ideal é? Propósito. Um limite que tu aprendeste a colocar? Dizer não. Uma culpa que tu deixaste de carregar? Ser mãe e trabalhar. Ai, que delícia!
Essa aí, vamos descarregar tudo isso junto, então. Ser forte para ti hoje é Olhar para si, uma palavra que te guia, autenticidade, uma música que te representa. Será que é aquela que tu escutou no corredor? Ai, eu me emocionei com essa música aquilo. me representa. Não é? I wanna know, have you É. ever Olha aqui, eu me emocionei porque eu vi. seen? Olha aí, me emocionei por causa da história. Ahn, Só eu. vou explicar então para É, quem tá vendo. explica. É, porque senão a pessoa não vai entender. É, quando eu, Desculpa, gente, mas a história é linda quando essa eu música. descobri o tumor cerebral e que eu tinha que operar, 30 dias antes da cirurgia, eu falei assim: ai, gente, eu quero fazer aula de bateria. Eu sempre tive vontade de fazer aula de percussão, de bateria. E eu falei assim: nossa, tinha um vizinho meu que dava aula na PUC, na Vibrato, e eu falei assim: eu vou fazer, vai ser uma chance. Aí as pessoas: nossa, mas você vai ter que operar daqui a 30 dias, por que você vai fazer? Por que eu não vou fazer? Aí comecei a fazer aula de bateria e aprendi essa música. I wouldn't know, have you ever seen the rain? E eu achei muito legal. Falei, não, achei muito difícil e tal. E aí fiz minha cirurgia. E aí fiz a cirurgia, fui pra UTI. E eu lá na UTI foi um momento assim, muito de pânico, com muito medo, porque eu não sabia se eu tava bem, se eu não tava bem, toda monitorada, sonda e tal. E aí começou a vir um medo gigantesco, o medo tava ficando maior que eu. Aí de repente, eu lá na UTI, eu escutei no corredor uma pessoa assoviando essa música. Não assovia, não sei se era um médico, se era um visitante, o que que era. Eu falei, gente, essa música é para me lembrar que eu posso continuar sonhando, que tem outras coisas além daquilo. Então foi mágico para mim. Eu acho que essa aula de bateria foi justamente para eu ter esse momento de oxigênio numa situação tão difícil que eu estava enfrentando. Então essa música muito me representa. Ai, acertei. Eu não tolero Injustiça, nem negocio liberdade, um dia perfeito em família. sol, dentro e fora. Um dia perfeito de trabalho. Sol, dentro e fora. Um mundo para os homens e para as mulheres. Alegria, presença, Sucesso na vida é alegria, marca registrada da lua. alegria. Alegria, tá? Sorriso. O que as mulheres que te cercam, tuas referências, diriam da Luciana que atravessou e se tornou quem é hoje? Acho que elas se sentiriam orgulhosas. Que orgulho. Lu, tem uma frase que tu escreveste no teu material que diz assim: vejo muita responsabilidade naquilo que eu faço hoje. Trabalho por muitas mulheres que vieram antes e que virão depois. Viver me inspira. Eu quero te dizer que a tua vida. Queria o papel, gente, tá muito difícil pra mim hoje. Eu não tenho papel. Eu quero dizer que a tua vida me inspira, que tu és, não sei se tu conhece essa expressão, mas tu és sal da terra e luz do mundo. Sal pelo amor e pela bondade que tu faz brotar nos teus ambientes. E luz, porque como eu te falei antes, são poucos que fazem, que acendem a sua própria luz para que isso seja coletivo. Então a tua marca na minha vida é alegria, é sal e é luz. Tá, querido? Então, assim, como esse programa tem o objetivo de falar da marca da pessoa no mundo, às vezes a gente percebe a marca da gente de uma forma e eu quero que tu saibas a marca que tu deixa em mim. Não sei, cada um vai estar sentindo isso de uma forma, mas a marca da gente é a marca que a gente deixa no outro, né? Não, nem sempre é a marca que a gente deseja que perpetue, enfim, e que derrame da gente, mas é essa que tu deixes. Então, assim, para mim foi um privilégio, um prazer te ter aqui. Foi lindo receber o teu material, me senti realmente presenteada. E que bom que a gente conseguiu fazer com que esse momento fosse verdade.
e que Muito acontecesse. obrigada. E que Então, lindo esse projeto, porque esse projeto é luz para várias pessoas, né? Num mundo que a gente é obrigado a saber os números, a vender pelos números, pelos indicadores. indicadores e tal. Você chegar pela vulnerabilidade e fazer com que as pessoas possam ser a atração, né? No momento de tanta exposição, é uma coisa muito linda. Eu fico muito feliz e privilegiada de participar disso. Muito E obrigada, amor. muitas vezes a gente não reconhece o nosso próprio valor, como você disse, né? Você falou coisas tão lindas que eu falo, ai, será que é isso mesmo, né? Mas assim, eu muito te agradeço por você despertar nas pessoas o que elas têm de melhor. Ai, é como tu me marca. Então, obrigada, querida. Quem foi pro front hoje com a gente, então, foi Luca Tonia. Acabando com a maquiagem da segunda entrevista. Mas é isso aí, a gente tá aqui para mostrar a marca por trás das marcas. E não existem feitos sem um ser humano muito grandioso por trás. Então, é isso que a gente veio ver aqui. Espero que gostem. Obrigada. Beijo, obrigada, Lu. Obrigada.